Então vamos aqui agora, ok, pessoal, para a nossa correção do nosso exercício, certo? Por enquanto, hoje a correção vai ser só das 5 primeiras, né? Em relação às questões sobre grandezas diretamente proporcionais, ok? Espero que vocês tenham tentado fazer para agora nós corrigirmos aqui, ok? Então vamos lá. Olha só, 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais a esses serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Então a primeira coisa que você deve fazer, pessoal, é o quê? Você tem que fazer o quê? Relacionar as grandezas, né, que estão envolvidas na questão. A questão está falando o que de quê, né? Comparando o que com o que. Ela está comparando, olha só, os 250 metros cúbicos de areia, né, o volume de areia, com o que? O que ela está falando? Com os caminhões. Ó. Ele está relacionando a quantidade de caminhões, né, isso, com a quantidade de areia que esse caminhão está carregando. Então é isso aí que eles estão comparando, certo? Eles estão comparando. Então a gente sempre tem que colocar o que eles estão comparando aqui, ó. Caminhões, ok? Ó, os caminhões com o que? Os metros cúbicos de areia, ok? Metros cúbicos de areia. Você tem que primeiramente ver o que é que eles estão comparando. Senão não tem como você resolver. Primeiro veja o que é que eles estão comparando. Então ele falou o quê? Vamos ver aqui. Ó. Ele disse o quê? Que 3 caminhões carregam o quê? 250 metros cúbicos, né, de areia. Então, quantos caminhões, ó, então bota aqui, ó, quantos caminhões X iguais a esse serão necessários para carregar o quê? 7.000 metros cúbicos. Agora nós vamos analisar, né, se é uma grandeza diretamente proporcional ou não. Então, o que a gente faz para analisar? Olha só, a gente pega e faz uma comparação aqui, ó. Pessoal, bora ver lá. Quanto mais caminhão, digamos que eu aumente a minha quantidade de caminhões. Quanto mais caminhões eu tiver, eu vou conseguir carregar mais areia ou vou carregar menos areia? Hein? Quanto mais caminhão tiver, eu vou carregar mais areia ou vou carregar menos areia? Vou carregar mais areia, não, pessoal? Quanto mais caminhão tiver, mais areia será carregada. Então, ó, o que, que eu posso concluir, né? Que isso aí é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional, porque à medida que um cresce, como eu falei para vocês, né? À medida que um cresce, o outro vai crescer também na mesma proporção. Então, agora é só fazer os cálculos, ó. 3 sobre x é igual a 250 sobre 7.000. Aí aqui você vai, ó, simplifica cortando os zeros, vai ficar como? 3 sobre x é igual a quanto? A 25 sobre 700, né? Você bora lá simplificar por 5, ó. Aqui, ó, dividir por 5 e aqui dividir por 5, não é isso? Então vai ficar aqui, olha só. 3 sobre x é igual 25 dividido por 5 vai dar 5 aqui. 700 dividido por 5, bora ver aqui. 700 dividido por 5. 5 vezes 1, 5. Para 7, 2. Abaixo o 0. 5 vezes 4, 20. Olha só, para 20 nada. Sobrou aqui, coloca aqui. Então vai dar quanto? 140. E agora é só fazer o que? Meus pelos extremos. X vezes 5, 5x. 3 vezes 140, bora multiplicar. 140 vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. E 1, 4. 420 para cá. Então vai ficar o quê? Que x é igual a 420 dividido por 5. X é igual a quanto? Bora ver aqui. Dividido por 5. 5 vezes 8, 40. Para 42, 2. Abaixo esse zero aqui. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, ó, nada. Então x é igual a quanto? 84 o quê? Caminhões. Ok? 84 caminhões. Então, no caso aqui, letra E. Ok, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão aqui. Uma barra de metal com 1,5 metro de altura foi fincada no solo e a sombra que pôde ser observada produzida por essa barra possui 4,5 metros. Qual é a altura do poste ao lado da barra de metal, sabendo que a sombra desse poste nesse mesmo horário mede 30 metros? Então, vamos ver lá. A questão está comparando o que com o que, pessoal? Ela está comparando o que? Né? A altura, ela está comparando ó, a altura aí do objeto com o que? Com a sombra, não é isso? Ó? Com a sombra.
A altura do objeto, ele disse que um objeto de 1,5 metro de altura produziu uma sombra de 4,5 metros. Então, digamos bem aqui, olha só. Digamos bem aqui que eu tenha o Sol aqui, né? Ó. Digamos, cadê o desenho aqui? Ó. Digamos que eu tenho um Sol aqui, né? Tá aqui o Solzinho. Aí ele disse o quê? Uma barra de metal, ó, de desenhar aqui logo o chão, não é isso? Desenhar o chão. Ele disse que uma barrazinha de metal o quê? De 1,5 metros de altura foi fincada no solo e a sombra pode ser observada e produzida por essa barra por ser quadro. Ó, pessoal, cuidado, ó. Tem gente que pensa que a sombra é isso aqui, ó. Isso aqui não é sombra, pessoal. Isso aqui não é sombra. O que é isso aqui? São os raios solares. A sombra está aqui, ó. A nossa sombra não fica, né, no chão? Porra, a sombra vai ficar aqui, ó. 4,5 metros. Então aqui a sombra, ó, 4,5 metros. Isso aqui não é sombra, não. A gente pensa que são os raios solares. Viu? Tem gente que bota a sombra bem aí, não é sombra. Qual é a altura de um poste? Ó, agora ele vai fazer aqui, ó. Qual é a altura de um poste, né? Postezinho aqui. A altura aqui, ó. Qual é a altura de um poste? Sabendo que a sombra desse poste, nesse mesmo horário, mede o quê? 30 metros, não é isso? Cadê? 30 metros. A sombra aqui no chão, ó. 30 metros. Então, como eu falei, o que eles estão comparando aqui, pessoal? O que eles estão comparando? A altura com o quê? Com a sombra, não é isso? A altura com a sombra. Ele disse o quê? Que o bastãozinho aqui, né? Ó, a barrinha de 1,5 metros de altura produz uma sombra de quê? De 4,5 metros. Então, se o poste produziu 30 metros de sombra nesse exato momento, qual é a altura do poste? Né? Vou botar aqui H, chamar de H. Então, a gente vê assim, ó, pessoal. Quanto maior a altura, maior vai ser o quê? A sombra, né? Não? Quanto maior a altura, maior a sombra. São grandezas diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta também. Então, vai ficar aqui, ó, 1,5 dividido por H é igual aqui a 4,5 dividido por 30. Então, fazendo meus pelos extremos, olha só. H vezes 4,5, 4,5H. 1,5 vezes 30, bora multiplicar bem aqui, ó. 30 vezes 1,5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 3, ó, 15. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 3, 3. 0, 5, 4. Uma casa após a vírgula, ó, uma casa após a vírgula. Então, vai dar quanto? 45. Então, H é igual a quanto? 45 dividido por 4,5. Implica que H vai ser igual a quanto? Bora lá, dividir aqui. 45 dividido por 4,5. Opa, apareceu vírgula, não é isso? Não dá para dividir com vírgula. O que a gente faz? Leva a vírgula uma casa para frente. Vai ficar quanto? 45. Aí aqui também tem que andar uma casa para frente. Como não tem vírgula, o que é que vai acrescentar? 0, entendeu? Pronto. Então, o que a gente vai fazer? 45 vezes 1, 45. Para 45 aqui, nada. Sobrou um 0, coloca aqui. Então, quanto é a altura aí do poste aí? 10 metros de altura. A altura do poste aí, ó, 10 metros de altura, ok? Vamos para a próxima. Pedro precisa ler alguns livros para o vestibular e notou que em 3 horas de leitura conseguiu ler 70 páginas. Caso ele mantenha esse mesmo ritmo, quantas páginas conseguirá ler em um período de 6 horas? Bora lá. A questão está falando de quê? A questão está falando de quê? De horas de leitura com as páginas. Pronto, é isso que está comparando, a hora de leituras com as páginas, ok? Então, vamos ver aqui. Então, eu vou comparar aqui, ó, horas, né, e as páginas. Beleza, então ele disse que em 3 horas, olha só, em 3 horas ele leu quantas páginas? 70 páginas. Então, se ele passar 6 horas lendo, né, ele vai ler quantas páginas? Se ele passar 6, vai ler quantas páginas? X, né? Então, bora lá. Então, ó, vamos ver. Quanto mais horas eu passar lendo, pessoal, eu vou ler mais páginas ou menos páginas? Mais páginas. Quanto mais horas, mais páginas eu vou ler, não é isso? Então, vai ficar o quê? 3 sobre 6 é igual a 70 sobre x, né? Que eu posso simplificar, eu não posso ir direto. Bora lá. 3 vezes x, 3x
6 vezes 70, ó, 420. Então, x é igual a 420 dividido por 3. X é igual a quanto? Bora lá, dividir aqui. 420 dividido por 3. 3 vezes 1, 3. Para 4, 1. Abaixa o 2. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Sobrou esse zero, coloca aqui. Então, x é igual a quanto? 140 páginas. Certo? X igual a 140 páginas. Vamos para a penúltima. Certo helicóptero pode percorrer 150 km em meia hora. Mantendo essa velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em 2 horas? Olha só, bora ver aqui. A questão está falando de quê? Da quantidade de quilômetros, né? E o tempo para percorrer esses quilômetros aqui. Então, olha só, esse aí que ele está fazendo a comparação, né? De quilômetros e o tempo. Certo helicóptero que pode percorrer 150 quilômetros para percorrer o quê? Ó, em meia hora, né? Meia hora, 0,5 hora. Mantendo a sua velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em 2 horas? Então, quantos quilômetros ele vai percorrer em 2 horas? Então, é isso aí, pessoal. Bora lá. Quanto mais quilômetro, ó, quanto mais quilômetro eu percorrer, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Mais tempo ou menos tempo? É só você observar, olha só. Se você vai para José de Freitas, você vai gastar um tempo, não vai? Beleza. Você está aqui em Teresina e vai para José de Freitas, você vai gastar um tempo. Se você for lá para Parnaíba, vai gastar mais tempo ou menos tempo? Vai gastar mais tempo. Por quê? Porque a distância aumentou. Quanto mais quilômetros tu tiver que andar, mais tempo tu vai gastar, né? Não? Uma coisa é tu ir daqui de Teresina para José de Freitas. Tu vai gastar um tempo para chegar lá, porque é uma distância. Agora, se tu aumentar a distância, não, eu vou para a praia, vou aumentar a distância, então tu vai aumentar o tempo para tu chegar lá na praia. Não é isso? Então, quanto maior a distância, maior o tempo, certo? Bora lá. Agora é só fazer os cálculos aqui. Então vai ficar o que? Olha só. 150 sobre x é igual a, que a 0,5 sobre 2. Fazendo meus pelos extremos, ó. Aqui vai ficar o quê? 0,5 vezes x é igual a 150 vezes 2, 300. X é igual a quanto? 300 dividido por 0,5. Bora aqui dividir, ó. X é igual, bora dividir aqui, 300 dividido por 0,5. Não dá para dividir, né? Então, a vírgula aqui é uma casa para frente, vai ficar quanto? 5. E aqui, ó, 300. Se a vírgula for uma casa para frente, para compensar, tu vai colocar um zero. Então, vai ficar 5 vezes 6, 30. Para 30 aqui, ó, nada. Sobrou 2 zeros, coloca aqui. Então, x é igual a 600. O quê? Quilômetros. Então, 2 horas, né? No helicóptero aí, ele vai percorrer 600 quilômetros, ok? Vamos para a nossa última. Uma fábrica mantém jornadas de trabalho de 6 horas para seus funcionários. E com essa jornada, a produção mensal é de 160 mil produtos. Então, o que é que ele está relacionando aqui? Ele está relacionando as horas trabalhadas, né, com a quantidade de produtos produzidos, ok, pessoal? Quantidade de produtos produzidos. Então, bora ver aqui, relacionar aqui, ó. O que ele está relacionando? As horas, não é isso? As horas com os produtos produzidos. Não é isso? Ele disse o quê? Que em 6 horas, né? Em 6 horas, olha só. Ele produz o quê? Em 6 horas ele produz o quê? 160 mil. Não precisa nem escrever os zeros não. 160 mil, porque aqui está 240 mil. Então, quantas horas serão necessárias para ele produzir o quê? 240 mil. Não é isso? Então, a mesma coisa. Ó. Quanto mais horas eu trabalhar, mais produto eu vou produzir. Quanto mais tempo eu trabalhar, mais produto eu vou produzir. Então, vai ficar o quê? 6 sobre x é igual a 160 dividido por 240. Aqui tu pode cortar os zeros. Vai ficar o quê? 6 sobre x é igual a 16 sobre 24. Dividindo aqui por... Bora dividir por 4.
vai ficar como, olha só, 6 sobre x é igual, quanto é 16 dividido por 4? 4. 24 dividido por 4 vai dar quanto? 6, né? 6 vezes 4, 24. Então vai ficar aqui, bora multiplicar, ó. 4 vezes x, ó, 4x. E aqui 6 vezes 6, 36. Então x é igual a quanto? A 36 dividido por 4. X é igual a 9 horas. Né? Então eles vão precisar o quê? De 9 horas para produzir os 240 mil produtos. Ok, pessoal? Então, pessoal, essas foram algumas questões, né, sobre grandezas diretamente proporcionais. Né? Se você gostou, né, curte aí a página, ok? Se inscreve no canal e envie para o seu colega que também vai fazer o teste do IFE este ano, ok, pessoal? Porque assim você vai me ajudar e também ajudar o seu colega que vai fazer o teste do IFE, ok? Então, um forte abraço a todos. Tchau.